As medidas do governo já atingem os ministérios da Saúde, Educação, Previdência, Trabalho e Desenvolvimento Social. Tudo aquilo que o PT prometia defender, dos fascistas, dos nazistas. Tá aí. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o presidente Lula pediu a inclusão de mais um ministério nas medidas que o governo tenta fechar para cortar gastos e garantir as metas fiscais dos próximos anos. E o ministério chamado para participar da discussão sobre os cortes de gastos é o da Defesa, comandado por José Múcio. O corte na Defesa, e vejam bem, na semana retrasada, dia 1º de novembro, o ministro do Transporte disse, Renan Filho, que os narcotraficantes preferem nossos portos e aeroportos. 7 dias depois, no dia 8 de novembro, o PCC faz uma execução no aeroporto mais seguro do Brasil, à luz do dia. E depois, nós vemos esta notícia, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer começar o corte de gastos pela Defesa. Vão linkando as coisas. O corte na Defesa pode atingir, inclusive, o regime de previdência dos militares. Está aí, mais uma vez, os militares. As medidas do governo já atingem os ministérios da Saúde, Educação, Previdência, Trabalho e Desenvolvimento Social. Tudo aquilo que o PT prometia defender, dos fascistas, dos nazistas. Está aí. Fiz o L para quê? Fez o L para ajudar ali, no serviço de depilação do TCU. Segundo Haddad, o debate nessas pastas já foi concluído e uma definição pode sair até amanhã. Saindo da boca do Haddad, ninguém acredita. E para ajudar o governo na busca pelo déficit zero, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que detalhe, não pode ser presidente do BNDES. A lei das estatais criadas pelo Michel Temer para moralizar a pouca vergonha que gerou toda a corrupção que a Lava Jato finada revelou ao Brasil, proíbe que pessoas com o perfil do Mercadante possam ser presidentes de estatal. Mas o Lewandowski, ao sair, deu essa ajudinha com uma decisão monocrática ao governo. Mas o Mercadante afirmou que o Banco de Fomento ao Desenvolvimento deverá contribuir com repasses de 34,3 bilhões de reais. Ou seja, o dinheiro nosso para o desenvolvimento nosso está sendo aplicado para pagar contas que a gente nem sabe se inúteis são, porque os gastos não são transparentes. Esse valor inclui o pagamento de impostos ao governo, dividendos e lucros dos bancos previsto para esse ano a serem repassados ao Tesouro. O PT, o PDT, o PSOL e o PCdoB, nossa senhora, hein? É artilharia agora, para os irmãos metralha. Partidos de esquerda assinaram um manifesto contra o corte de gastos em áreas sociais e com críticas à pressão pela apresentação de um ajuste fiscal por parte de Lula. A presidente do PT, é claro, Gleisi Hoffmann, foi quem assinou o manifesto em nome do partido. O manifesto recebeu o título de Mercado financeiro e mídia não podem ditar as regras para o país. Entretanto, o apoio oficial do PT desagradou representantes da legenda, provocando um racha dentro do partido. Próximo de Lula e de Haddad, o deputado estadual Emídio de Souza foi quem verbalizou essa insatisfação. Segundo o petista, o partido não pode ser oposição ao governo Lula e avisou que não foi feita nenhuma discussão dentro do PT para se firmar a posição no sentido de assinar o documento dos movimentos sociais. Luiz Arthur Nogueira. Pavinato, aqui a gente explica e descomplica a economia. O governo Lula não tem saída. Ou corta gasto ou acabou o governo. Por quê? Porque o mercado financeiro já não acredita mais na equipe econômica. Prometeu o tal do arcabouço fiscal, não cumpriu nenhuma meta. E se não apresentar um plano de cortes que seja de fato crível, que tenha credibilidade, o dólar vai continuar subindo, já subiu quase 20% neste ano. Dólar mais caro é inflação maior e a inflação já está fora da meta neste ano. Obriga o Banco Central a subir juros e o Banco Central já está subindo juros neste ano e vai subir mais no ano que vem.
E a consequência vai galopar. Você falou que vai galopar os juros. O Galípolo, a pedido do professor Suana, vai ter que subir juros o ano que vem. E a consequência vai ser um país que cresce menos, vai piorar o desemprego, e aí sim o PT vai ficar gritando. Eu acho que o deputado Emílio de Souza ele tem razão. O PT é base do governo. Ou o PT entende que não há saída para o governo Lula na economia, ou o PT está boicotando o seu próprio presidente. Azar deles, mas fico alerta. Se não houver corte de gasto, acabou o governo Lula do ponto de vista econômico. E aí, acabei com tudo, escapei com vida. Bom, o primeiro ponto é que eles querem colocar agora o Ministério da Defesa. E aí eu vim pensando nisso, por isso que eu perguntei, eu vim pensando nisso no caminho, porque isso pode afetar a Previdência Social dos militares. Só que a Previdência Social dos militares é bancada pelos próprios militares. Sim. Quando o militar vai para a reserva, ou seja, quando ele se aposenta, ele continua contribuindo, porque o sistema precisa se retroalimentar. Por que funciona? Porque sempre tem o cara que está trabalhando e aposentado que está contribuindo com dinheiro ali, então a fonte de renda sempre sai o dinheiro dali e o negócio funciona e anda, né? Então, assim, o primeiro ponto é esse. Como é que vai afetar? Eu vim pensando nisso. Como é que vai afetar a Previdência? Vou fazer isso com a Previdência dos militares. O que é isso aí? Pertence só aos militares. O que é isso aqui? A Previdência, só para fazer Mas o que significa isso aqui? É um passarinho voando. Vai esse passarinho voando porque tem força aérea também. Os militares tiram do seu salário a sua Previdência. Tem nada a ver. Exato. A minha amiga é casada com um militar, que ele é militar há mais de 30 anos, ele está perto de se aposentar e ele vai continuar contribuindo. Então, a primeira pergunta no ar é, se a Previdência dos militares se sustenta porque eles sempre estão contribuindo, não só para de contribuir quando morre, como é que ele vai onerar a Previdência Social dos militares? Primeira pergunta é essa. Só uma coisa, Gesiane, importante deixar claro que é uma previdência deficitária, tá? O que eles arrecadam... Como qualquer previdência como qualquer previdência. Não cobre. E aí tem um ponto polêmico que a gente pode debater outro dia. Que é o debate, então, é a forma como a gente faz a Previdência, claro, que é um sem dúvida, claro. O Roberto Campos dizia que quando a Constituição foi aprovada, da forma que ela foi aprovada, aprovou-se uma Previdência que já começou com 300% de defasagem. Sim, sem dúvida. E o país está envelhecendo, só vai piorar. Isso. Só essa questão do militar, que eu sei que é algo bem polêmico, outro dia a gente debate com calma aqui. Existem algumas regras meio polêmicas do tipo assim, a filha do militar aposentado herda a aposentadoria desde que ela não case. E a gente sabe que muitas... também. Sim, mas a gente sabe que muitas forjam, né, um não casamento para continuar recebendo. Assim, mas tem um monte de problema. O Bolsonaro deu uma tesourada nesse negócio aí. Tem um detalhe, mas isso é um problema dos militares. Sim. Por qual razão? Porque eles estão tornando mais deficitária a Previdência por causa dessas regras ou desses direitos que foram estabelecidos. Mas isso sai da Previdência dos militares, que é descontado do salário dos militares, independentemente da Previdência Social. É deles, sai do grupo e dos recursos deles. Eles podem perder? Podem. Agora, como é que eles vão dar conta do rombo que fica ali? Exatamente com os recursos que os militares recebem para fazer aquilo que está dentro do orçamento de defesa. Então, por mais que essa seja uma regra criticável da minha perspectiva, é criticável sim. Você pode dar, por exemplo, uma pensão até determinado ponto, mas não essa, porque se a filha não casa, é brincadeira. Mas tudo bem. Ainda assim está dentro daquilo que diz respeito exclusivamente aos militares. Não está tirando o teu dinheiro, exceto o seu. O problema é esse. Como é que você corta uma coisa que não é gasto? Corte de gasto. Se a Previdência Militar vem do bolso do militar e volta para o bolso do militar, não é o governo que está gastando isso. Sabe qual é o argumento deles? É que eles dizem o seguinte, que isso vem do fato do orçamento da defesa. Isso. E no orçamento da defesa, a parte expressiva é para pessoal ao invés de ser para treinamento e equipamento. Essa é a grande crítica. Só tem um detalhe, você tem duas saídas para isso daí. Ou você paga mal para o soldado e faz com que o soldado não tenha treinamento e ele passe o dia inteiro ao longo da sua carreira pensando em como arranjar um serviço fora, ou ele recebe o suficiente para fazer um treinamento, está operativo no caso de necessidade. O problema todo... ele vai ter que trabalhar 4 por... Não, mas o problema todo... Você não vai poder fazer Mas o problema todo, dentro dessa armadilha que foi jogada de botar a defesa, é que se eles não optarem por cortar nos recursos para o pessoal, eles vão ter que optar em cortar nos recursos para o equipamento e para o treinamento. Só que aí você vai ter um militar que vai ganhar razoável para sobreviver, mas não vai saber dar um tiro ou fazer um treinamento. Já acontece. Vai se tornar
armadilha é destruir as Forças gastar com Armadas. câmera, Esse é o problema. porque o caro não é nem a câmera do colete, o caro é a manutenção, né, dos arquivos de imagens. Isso é uma má nós estamos falando em administração. milhões, em centenas de milhões, só para... Aí é segurança pública. No caso da defesa é uma coisa à parte. O problema é que eles não sabem o que fazer defesa. E tem mais só para encerrar, tem mais um detalhe, isso é importante. Quando se fala de defesa, se imagina um soldado carregando uma arma, atirando, e essa arma ela é municiada com o dinheiro da sociedade. Não é isso. Existe uma coisa que se chama cadeia produtiva da defesa. O que é a cadeia produtiva da defesa? Reúne centenas de empresas para trabalharem, para produzir pedaços dos equipamentos ou garantir a logística que é necessária para o caso da defesa. O problema é que essa empresa, se ela é capaz de produzir um projetil, produzir um cartucho, ela é capaz de produzir outras coisas, canos, ela é capaz de produzir uma série de... O problema é como faz essa articulação. Eles estão botando uma armadilha para o Ministério da Defesa e para os militares que vão ou perder recursos para o pessoal, ou vão ter pessoal comprado, no caso, mantém os recursos, mas não tem capacidade de treinar e toda a cadeia de produtivo de defesa vai ser quebrada. E nós vamos perder a capacidade de gerar recursos e riquezas a partir da cadeia produtiva de defesa. Essa é a armadilha que eles estão fazendo aí. E aí eu só encerro dizendo assim: se porventura o comandante do Exército fizer alguma manifestação, eu solicito ao ministro da Defesa que o puna e o afaste do comando do Exército, porque ele se tornou comandante do Exército fazendo uma manifestação pública política dizendo que militar não tinha que se manifestar. Então ele deve ficar calado e pedir para o ministro da Defesa se apresentar na Câmara dos Deputados e no Senado e exigir os recursos. Ele não pode falar. Se fizer, que ele seja afastado por coerência. É importante dizer que isso é enfraquecimento, portanto, da segurança nacional e concomitante a isso, eles estão tentando aí unificar, colocar tudo para responder para a União, a PRF, a PF. É importante ter isso em mente no horizonte. Mas, voltando ao assunto, primeiro que o Haddad toda semana fala que vai sair esse prazo. Nessa entrevista que ele deu agora, ele falou que, na verdade, o calendário está com Lula, que ele não sabe. Então, quando ele fala que está próximo... O Haddad é o famoso passa-amanhã, né? Isso! O Haddad agora é o passa-amanhã. Passa-amanhã. É isso, fiado, só amanhã. O Haddad, toda semana, ele fica prorrogando e agora ele falou que o calendário não é mais com ele. Cansou do passa-amanhã, o calendário não é mais com ele, é direto com o Lula. E aí me chamou bastante atenção, né? Porque a gente sabe que os ministérios que estão no alvo é saúde, educação, trabalho e empresa, desenvolvimento social e previdência social. E aí vamos por partes. O Luiz Marinho é o ministro do Trabalho que está em rusgas com o Haddad, ele já soltou aí umas notinhas essa semana, e é aquele ministro que falou para substituir o Alface pela chicória. E é o ministro também que, assim que a gente fez aquela transição, começou o governo Lula, ele falou que ele não tinha medo do Uber sair do Brasil, né, o aplicativo Uber, porque talvez os Correios poderiam oferecer esse serviço do aplicativo da mesma forma que entrega as nossas encomendas, né? Realmente, esse é um ministro do trabalho que entende bastante do mercado de trabalho. Não preciso nem mencionar que constantemente ele fala mal do mercado financeiro, que é justamente o que dá fôlego para esse país e apanha aqui diariamente. Na saúde, a gente tem a Anísia Trindade, que está lá esquentando essa cadeira e que é uma das piores gestões. Assim, eu acho que eu nunca vi uma gestão tão ruim. Não tem vacina. Lula, ele tomou agora, tomou um inquérito pelo desleixo com a Covid. O Bolsonaro era o genocida. O desleixo também com a dengue, com todos os outros tipos de vacina, com o Fumacê, a gente teve recorde de casos e mortes de dengue, os casos de Covid no Brasil só sobem, não tem remédio. É um desastre total. E sabe que me linka também isso, Geisiane, porque o Dória gestor, Hetzel Sete Calcinha, né, quando ele faz o rompimento com o Bolsonaro para tentar se lançar como líder nacional, para disputar a presidência, ele quer se tornar o pai da vacina. E nesse momento em que o governo Lula está, de fato, cagando para a vacina e para a saúde do povo, ele vai fazer amizade com o Lula. Tudo isso é muito estranho. Porque é aquele, né? Ele está com os interesses de fatores externos, que a PUC explicou a USP explicou pra gente. Mas o ponto é, Pavinato, não é só questão de vacina da Covid, porque aí se abriria um outro debate. O ponto é que falta vacina para sarampo. Toda vacina. Exato. Meningite, sarampo,
cachumba, pneumonia, HPV, que são vacinas do nosso calendário tradicional. Isso mostra que é uma péssima gestão e tem dinheiro nessas pastas. A prova é tanta que tem dinheiro que eles estão fazendo corte. A educação, eu não preciso nem falar, né, o que é a educação no nosso país. E aí, desenvolvimento social e previdência social. Previdência social é um tema que exige um debate muito maior, que são problemas anteriores, e desenvolvimento social no país não existe. Então, quando a gente está falando de cortes, e aí vem esse manifesto do PT, o PT está brigando ali entre eles só para dar a lacrada no final das contas, porque assim, tem muito dinheiro nessas pastas e tem zero eficiência. Eles não conseguem entregar um bom resultado. E, lembrando mais uma vez, que o PT bate sempre recorde, nós tínhamos 39 pastas ministeriais e assim, eles querem falar que estão salvando agora a economia do país, é mentira. O Bolsonaro entregou o país com as contas no azul. Estão salvando a economia igual salvaram a democracia, né, Dani? Sem dúvida, Pavinato. Eu estava ouvindo aqui também, além dos demais colegas, quando o Arthur Nogueira ele colocou assim, o mercado financeiro não acredita mais neste governo, não é? O que me assusta é eles terem acreditado um dia, porque se nós formos analisar todo o Fraga histórico, acreditou, né? todo o histórico anterior, e ali quiseram fazer o L, não, vai trazer, não é, o amor, vai ajudar a economia, e está aí a situação. Quando eles falam de cortes, não são aqueles cortes que nós esperamos, que é o enxugamento da máquina, não é, que é revisar tudo que está dando errado e retomar o rumo da situação. Não, é para expandir ainda mais o pessoal, né, e a máquina que ali está. E, claro, onde vai cortar? Onde realmente é necessário o investimento. Ou seja, eles tiram dos investimentos para continuar investindo no bolso dos amigos. Essa que é a verdade. É verdade. Posso fazer só um comentário? Claro. É interessante, eu não tinha pensado nisso. Quando eles falam em corte, eles não falam uma reforma administrativa. Eles falam em corte nos investimentos daquilo. Ou seja, ao invés de o dinheiro ir para a atividade fim, eles querem botar o dinheiro na atividade meio, que é a galera que usufrui dos recursos e coloca no bolso, legitimamente, porque são contratados. E né? aí você olha até o TCU, coloca a verba no... Até o TCU. Genial, eu não tinha É o pensado corte nisso. burro, até o você TCU. corta investimento, é o corte burro. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.